Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Tô aqui num cantinho improvisado, mas vai dar certo, né? Então, hoje começamos as funções orgânicas. Primeira delas, função álcool. Então, grupo funcional é o OH, certo? Vocês copiam o que eu colocar aqui, né? Vocês dão uma pausa depois que assistir o vídeo e colocam. Mas primeiro assistam o vídeo inteiro, por favor. Então, grupo funcional é o grupinho, o pedacinho que tem que ter na tua cadeia para eu dizer que ele é da função álcool, ok? Então, o que tem que ter? Tem que ter este OH, ele é chamado de hidroxila, ok? Então, tem que ter pelo menos uma hidroxila no seu composto. Nomenclatura, OL, quer dizer que, lembra lá nas regrinhas de nomenclatura da IUPAC, que no final a gente colocava O, porque era hidrocarboneto, só tinha C e H. Agora, como tem OH, não é mais hidrocarboneto, é álcool. Então, em vez de você terminar com a letrinha O, você vai terminar com o sufixo OL, certo? O álcool mais simples é o álcool com menos carbonos, então tem que ter pelo menos um carbono. Então, um carbono com álcool, né? Completando as 4 ligações que ele tem que ter, seria quem? Um carbono só, met. Só ligação simples, an. E tem OH, então não é mais metano, agora é metanol, outra substância diferente do metano, ok? Então, essa daqui, metanol. Seguindo a lógica, então, álcool com 2 carbonos, colocando lá as 4 ligações para cada carbono. Como é que ficaria o nome? Met, et. Então, et, só ligação simples. An, tem OH, etanol, ok? O álcool etanol dos postos de gasolina, por exemplo, certo? É essa molécula aqui. Sempre que o OH estiver na ponta, como esses dois exemplos que eu dei, ele não precisa nada mais do que isso que a gente fez para dar o nome. Dá o nome à quantidade de carbonos, a ligação, se é simples, dupla ou tripla, e o OL no final. Mas quando o OH tiver em outros carbonos que não sejam o começo ou o fim, que não sejam as pontas, você vai precisar indicar onde que ele está, né? Senão, quando eu vou desenhar, não vou saber onde que eu tenho que pôr esse OH, ok? Então, assim como a gente faz lá com os radicais, metil, etil, propil, assim como a gente faz com a dupla, com a tripla, quando tem lá e você precisa indicar onde que ela está, você vai fazer com o OH. Só dizer em que carbono que tá. Como assim? Colocando um númerozinho antes do sufixo ol, ok? Eu vou mostrar um exemplo. Então, olha esse exemplo. 4 carbonos, então, met, et, prop, but, ok? Com o OH que não está na ponta, né? Tá no meio da cadeia. Então, você tem que indicar em qual desses 4 carbonos que o OH está, que a hidroxila está. Então, sempre escolher a numeração menor. Essa regra continua, ok? Então, se eu começar a numerar daqui da esquerda para a direita, esse aqui vai ser o 1, esse vai ser o 2, ok? Então, seria no carbono 2. Se eu começar daqui, vai ficar o OH no carbono 3. Então, óbvio que eu escolho para este carbono ser o 2, né? Numeração lá. Então, quantos carbonos? 4. Met, et, prop, but. Então, but, só ligação simples entre esses carbonos. Então, butan. Agora eu tenho que indicar onde que está essa hidroxila. No segundo carbono. Então, 2-ol, ok? Butan 2-ol. Se essa hidroxila tivesse na ponta, ou no fim, ou no começo, seria o butanol, que daí o 1 é opcional pôr.
Mas como não está na ponta, eu tenho que indicar onde que ele está. Então, é o butano 2-ol. Outro detalhe, preste atenção que não existe o butano 3-ol. Por quê? O 3 seria esse, não seria? Se eu colocar aqui sendo o 3, olhe como não tem lógica. Se esse eu começar daqui a contagem, ele seria o 3. Mas se eu contasse do fim para o começo, ele não seria o 2 de novo? Então, não existe o butano 3-ol, tá? Tem que decorar isso? Não, tem que entender por que que não tem, tá? É como se eu pegasse lá, igual eu sempre faço para vocês, né? É como se eu pegasse essa cadeia aqui e virasse ela, certo? Então, esta é a hidroxila. Se eu virasse essa cadeia, estaria no segundo de lá para cá. Então, é o butano 2-ol. Exemplo 4. Cadeia também, só que representei por traço agora, né? Então, olha onde é que está o OH. Você vai ter que escolher a numeração menor para ele ficar, sempre. Então, aqui já dá para ver que a numeração menor vai ficar se eu começar do final, certo? Então, este é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Não tem mais nada de importante na cadeia para eu numerar. Não tem dupla ligação, não tem radical, certo? Então, só preciso dizer isso, assim como a de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos, X, né? Então, esse é o X. Só tem ligação simples, então é AN. Agora, antes de eu dizer onde está o ol, tem que colocar onde. A numeração, 3ol. Esse é o hexan 3ol, tá? Então, anota lá no cantinho que sempre, né, no teu post-it, no teu cantinho, com a caneta colorida, que sempre tem que ser a numeração menor pro grupo funcional, pro OH no caso, ok? Próximo exemplo, então. Veja aqui, temos mais uma molécula. Essa, além de ter o grupo hidroxila, também tem uma insaturação, no caso, uma dupla ligação. Aí, você vai ter que indicar, então, além do nome normalzinho, você vai ter que indicar onde que está o ol, onde que está essa hidroxila, e onde que está a dupla. Você sempre tem que preferir a numeração menor. Mas, se eu escolher numerar da esquerda para a direita, vai ficar este o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5, esse o 6, certo? E se eu escolher numerar da direita para a esquerda, vai ficar este o 1, este o 2, este o 3, este o 4, este o 5 e este o 6, certo? Então, veja só. Se eu escolher a numeração que eu fiz em cima, vai ficar a dupla no 2 e o OH no 4. E se eu escolher a numeração que eu fiz embaixo, vai ficar o OH no 3 e a dupla no 4. Só que nós temos uma ordem de prioridade para a numeração quando a gente entra em função álcool, ok? Em funções, na verdade, qualquer um. Então, sempre essa é a ordem de prioridade, a preferência. Então, numeração menor para quem em primeiro lugar? Para o grupo funcional, tá? Se for a mesma coisa, se empatar, né? Vai ficar a mesma coisa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, você vai para o segundo lugar, que seria a insaturação, a dupla ou a tripla, tá? E se ainda assim você estiver empatado, digamos assim, tiver que escolher, você vai olhar o radical, que é, no caso, lá o metil, etil, né, as ramificaçõezinhas que vêm penduradinhas. Então, aqui, o grupo funcional, a preferência, no caso, é a hidroxila, do álcool, que a gente está estudando. Insaturação seria dupla ou tripla ligação. E o radical é quando tem lá ligado um metil, né, um etil, propil, benzil, fenil, qualquer outra coisa lá de radical. Certo? Essa é a ordem de prioridade. Então, também é importante destacar isso aqui, porque você vai seguir isso aqui para todas as outras funções que a gente vai estudar durante o ano, tá?
Então, sabendo disso, você já sabe qual das numerações que eu vou escolher, né? Preferência para quem? Para o grupo funcional. Então, eu vou ver em qual das duas que o grupo funcional, meu OH, ficou menor. Se eu escolher a de cima, ficou 4. Se eu escolher a de baixo, ficou 3. Então, vou escolher a de baixo. 3. E aqui, entre o 4 e o 5, eu escolho o 4. Sempre da mesma numeração. Ah, mas eu não posso escolher o 2, que é menorzinho? Mas o 2 é da numeração de cima. Você não pode escolher um de baixo e um de cima. Ou é tudo de cima ou é tudo de baixo, ok? No caso, preferência para o all, então eu escolhi o de baixo. 3 para esse, 4 para esse. Então, como que fica o nome? Quantos carbonos você tem na tua cadeia principal? Né? Na tua cadeia mais longa, certo? Quantas? Quantos carbonos? 6. Então, X. Então, o nome aqui seria X. Aí vem a parte da ligação. Não é só simples agora, tem uma dupla. Onde? No 4. Então, X, 4N e 3 all. Ok, então agora com esse próximo exemplo, quero que você observe essa cadeia, pause o vídeo um pouquinho, tente dar o nome para essa cadeia, seguindo aquela ordem de prioridade que você acabou de ver e acabou de anotar, ok? Então, primeiro lugar, para numeração menor, pro grupo funcional, no caso, nosso OH. Em segundo lugar, para insaturação, em terceiro lugar, para radical, ok? Então, vai lá. Então, vamos ver se você acertou. O que a gente tem nessa cadeia principal? Eu tenho uma ramificação, que quando é de um carbono só se chama metil, né? Metil. Tenho o meu grupo funcional aqui, que é o grupo do álcool. Então, no final, ol. Então, os radicais vêm na frente do nome da cadeia, mas não são eles que têm prioridade na numeração, certo? Então, primeiro lá, vou ver a numeração menor. Prioridade é para quem? Ficar mais perto do metil, a numeração menor, ou mais perto do ol? Mais perto do ol, grupo funcional. Então, eu vou escolher começar desta ponta aqui para ficar o menor número para o ol. Então, aqui eu tenho, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Então, no carbono 2 tem um ol, no carbono 4 tem um metil. Então, eu vou indicar isso no nome lá. 4-metil. Tem 5 carbonos a sua cadeia, então, pente. 4-metil, pente, só tem ligação simples. Onde está o ol? No segundo. Então, esse é o 4-metil pentano 2-ol, ok? Agora, vamos para os exercícios. Espero que você tenha compreendido o raciocínio, tá? A ordem da nomenclatura, a regra de nomenclatura do IPAC é sempre essa. Então, memoriza essa ordem de prioridade que facilita, ok? Se você tem dificuldade nos radicais lá, volta um pouquinho nas aulas anteriores, tente entender. Senão, nós temos lá o nosso Tira Dúvidas, que a gente marca sempre ali no Jacad, ok? Para a gente perguntar. A ordem é sempre a mesma. Se você empacar agora, vai empacar nas próximas também, como eu sempre digo, ok? Então, bora lá para os exercícios e depois vocês me contam como foi. Tchau, tchau!